Que maravilha! Aleluia! Muito bom estarmos esta noite na presença desse Deus maravilhoso. Eu vejo um grande avivamento chegando. Vejo um grande avivamento chegando. Ouço um som de um avivamento que está chegando. E sei que sairemos por aí levando esta palavra. E o Senhor levará o seu fogo, o seu poder do avivamento onde estivermos, para a glória dele. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Os nossos cultos precisam ser assim, cheios de vida, cheios de unção do Espírito Santo, cheios de graça de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para batizar, para renovar, para estruturar, para fortalecer, para alimentar, para curar e transformar para a glória dele. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. As crianças podem, vai ter a aula das crianças lá no fundo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aleluia. Bendito é o Senhor. Que maravilha. Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8. Diz assim a santa palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilhoso texto esta noite. Vamos orar mais uma vez. Quero colocar nesta oração a Kátia, nora da irmã Cida, que está internada. Vamos orar pela vida dela, para que o Senhor alcance os demais irmãos que precisam de uma oração aqui, que nos acompanham pela internet agora. Vamos orar confiando no Senhor,
Senhor maravilhoso, Senhor poderoso, graças te damos, Senhor, por esta festa espiritual maravilhosa, onde nos encontramos esta noite. Graças pela tua presença maravilhosa, graças pelo poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Graças, Senhor, graças por estarmos reunidos em nome de Jesus esta noite. Colocamos a vida da Kátia nas tuas mãos. O Senhor sabe, ó Deus, a enfermidade que lhe acomete e que ela está internada, mas nós cremos no poder sarador, no poder de Cristo Jesus, que cura enfermos, que ressuscita mortos, que transforma qualquer realidade. Nós cremos, confiamos no teu poder, Senhor, e por isso, ó Deus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor visite a tua filha naquele hospital, visite os demais irmãos que estão enfermos, aqueles que precisam de mudança, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de transformação. Senhor, nós te pedimos, age em cada vida pelo poder do Senhor. Oh, Cristo Jesus levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, a nossa enfermidade, e nós estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar e glorificar o teu nome. Age em nosso meio esta noite, e que esta palavra venha do Senhor para a nossa vida, e venha, Senhor, modificar a nossa realidade, e venha mudar o nosso coração, e venha falar conosco, ó Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer uma palavra que creio ser de Deus para todos nós. E eu quero começar com uma pergunta. Está muito alto o som aí para vocês ou não? Não? Não, tá bom. Aqui para mim está um pouco alto, então achei que para vocês. Quero começar com uma pergunta, que não é essa do som. Quantos aqui já passaram por um deserto? Quantos estão passando por um deserto? O deserto é algo especial, diferenciado. O deserto tem uma conotação nas Escrituras muito importante. Porque o deserto é uma metáfora. O deserto é um símbolo de provação. Esse é um dos símbolos do deserto. Foi no deserto que Israel foi provado e reprovou. De mais de 600 mil homens a pé, só Josué e Caleb entraram na terra prometida dos que saíram do Egito. Israel reprovou no deserto. Mas também foi no deserto que Jesus foi tentado e venceu. Embora Israel tenha reprovado, Jesus foi aprovado. Jesus venceu. O deserto é um símbolo de provações e de tentações. Além disso, também o deserto é um símbolo de dificuldades, de lutas, de dores. Porque o deserto é árido, o deserto é seco. Não há recursos no deserto. Os animais que habitam o deserto são geralmente animais peçonhentos, são animais venenosos.
Não há plantas, ou não há muitas plantas comestíveis no deserto. Quantas vezes nós passamos por um período de deserto, em que a vida se reveste de tantas dificuldades. Há momentos em que parece que a chuva para de cair do céu. Há momentos que parece que os animais peçonhentos, venenosos, nos cercam. Há momentos que parece que a gente não vê saída. E os recursos parece que se secam de uma hora para outra. É o deserto. O deserto é o período não só de provações, mas de muitas dificuldades, de lutas, de dores. Mas o deserto também é um símbolo da solidão. Jesus estava só no deserto. Elias foi ao deserto sozinho. O deserto é o lugar de solidão. Às vezes nós estamos até acompanhados, mas estamos sozinhos. Quantas vezes a gente entra por o deserto na nossa vida e a gente se sente sozinho. Deus, parece que ficou só eu. Onde estão os outros? Elias chegou a pedir a morte no deserto. Ele disse: me mata, porque só ficou eu. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as outras pessoas no deserto. Porque quando parece que a gente está passando por um deserto, parece que é só nós, que não tem ninguém mais, que só nós ficamos. O deserto é um lugar assim, de provações, de dificuldades, de lutas, de dores, de solidão. E a questão me parece que é a de que todos nós passamos, hora ou outra, pelo deserto. Todos nós. A gente não escapa do deserto, enquanto estamos vivendo aqui nessa terra. E hoje nós vimos aqui na leitura da noite, que aparece um homem chamado João Batista. E aonde ele aparece? Ele aparece no deserto. Ele foi o último dos profetas que vieram do Antigo Testamento. E foi também o maior dos profetas, por causa de sua missão de preparar o caminho do Senhor. O que o tornava maior que os outros não era o ser em si, mas era a proximidade com Cristo. Então João Batista estava num deserto. Ele pregava no deserto, ele ensinava no deserto, ele batizava no deserto. Mas quando eu olho para João Batista, apesar de ele estar no deserto, eu não vejo um deserto. Pelo contrário, quando eu olho para João Batista, eu vejo um oásis. Um oásis em meio ao deserto. Então eu gostaria de trazer uma reflexão esta noite para a igreja, baseado neste relato pequeno que nós tivemos de João Batista. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre como podemos transformar nossos desertos em oásis. Esta é a reflexão desta noite. Como transformar desertos em oásis. Todos nós passamos por desertos. A questão não é o deserto. A questão é como você passa pelo deserto. O que você faz no deserto? Porque já que todos nós vivemos
desertos em nossa vida nesta terra. A questão esta noite é como podemos transformar estes desertos em verdadeiros oásis. Eu creio que esse texto tem algumas revelações importantes para nós. Irmãos, vemos aqui que João Batista aparece pregando e batizando no deserto. E é interessante notarmos que o deserto, um lugar tão árido e tão seco, pode se tornar um lugar produtivo, pode se tornar um manancial de fontes. E como isso acontece no texto? Preste atenção, o verso 2 e o verso 3 que nós lemos diz assim: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É interessante este texto, porque o Senhor diz a Cristo: envio o meu anjo diante de ti, envio o meu anjo. Agora, a palavra anjo, no original que foi escrito em grego, angelos, anjo, pode ser traduzida por anjo, mas também pode ser traduzida por mensageiro. Então, João Batista era um mensageiro enviado por Deus. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, isso fala muito ao meu coração esta noite, porque muitas vezes nós estamos no deserto, mas não percebemos que devemos ser mensageiros do Messias que virá no deserto em que estamos. Então, um dos passos para transformar o deserto em um oásis é não perder a missão. E qual é a missão? A missão é carregar a mensagem do Messias, do Cristo. Porque a palavra Messias é a mesma palavra para Cristo, é a mesma palavra para ungido, porque Messias está no hebraico, Cristo está no grego, e as duas palavras significam ungido. Então a nossa missão é carregar a mensagem de Cristo, que Ele virá. Esta era a mensagem de João Batista: o Messias está chegando. Por isso eu digo a vocês que o deserto pode se transformar em um oásis, quando não perdemos a perspectiva da missão. Quando não perdemos a perspectiva da missão. A nossa missão é levar a mensagem de que Cristo está vindo. João Batista anunciava a mensagem de que Cristo viria em sua primeira vinda, mas a igreja anuncia a mensagem de que Cristo virá novamente, mas desta vez para nos levar para a glória, para nos buscar, aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando João Batista pregando no deserto, calor, seca, mas ele parece que estava absolutamente mergulhado na fonte da vida. Irmãos, quando no deserto nós começamos a olhar para as nossas próprias demandas, quando no deserto começamos a olhar para a nossa própria escassez,
para as nossas próprias faltas, então o deserto se torna muito árido, e a vida se torna muito seca, muito penosa, e até mesmo insuportável. Mas quando aprendemos, e este é o segredo esta noite, um dos segredos, quando aprendemos que a nossa vida tem uma missão, e a nossa missão é falar não das nossas mazelas, não das nossas faltas, não das nossas aridez, não das nossas dificuldades, mas a nossa vida, a nossa missão é falar da chegada do Messias, do Cristo ungido. Então o nosso deserto começa a se tornar, começa a jorrar fontes de água viva, aleluia. O que você faz quando passa pelo deserto? Você fica olhando a secura? Você fica olhando o sol escaldante? Você fica olhando os espinhos dos cactos? Você fica olhando as serpentes venenosas? Você fica olhando os escorpiões rastejantes? Ou você olha para o alto e continua com a sua mensagem? E a mensagem da igreja é: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aprontai-vos, preparai-vos, santificai-vos, porque o Senhor não demora em vir buscar o seu povo, e nós precisamos estar preparados, precisamos estar aguardando, qual a noiva preparada e ataviada para encontrar com o seu noivo nos ares, aleluia. Preparai-vos, esta é a mensagem do deserto. A missão da igreja é falar da vinda de Cristo. Não estamos aqui para falar de como devemos prosperar na vida. Não estamos aqui para falar de como se dar bem na vida socialmente. Não estamos aqui para falar de como subir na carreira profissional. Essa não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é outra. Nós estamos aqui para falar da iminente volta de Cristo para buscar a sua igreja. Irmãos amados, muitos vivem em sofrimento sem fim no deserto, porque estão autocentrados, porque estão olhando para si mesmos o tempo todo, porque estão olhando para as suas faltas, para as suas demandas, para as suas necessidades, para as suas privações, para as suas dificuldades, estão olhando para o calor do dia, estão olhando para aquilo que não tem, estão olhando para aquilo que não estão vendo. Muitos estão olhando para si mesmos. Outros estão no deserto e ficam se comparando com quem está na cidade. Lá na cidade tem comida, tem bebida, tem água à vontade, e eu aqui nesse deserto, não é possível. Israel, quando estava no deserto, Israel ficava pensando nas cebolas, nos alhos, nos pepinos que havia no Egito. Ele estava ali e pensava: mas lá no Egito tem panelas de cebola, tem panelas com pepinos, tem panelas com alhos, e nós aqui nesse deserto. E por isso Israel falhou em ser um mensageiro da esperança, a esperança que se aproximava a cada passo em direção à terra prometida. Israel não estava no deserto para murmurar, Israel não estava no deserto para chorar, Israel não estava no deserto para se sentir o último da história, o coitado da vida. Israel não estava no deserto para ficar pensando nas coisas do Egito. Não, Israel estava no deserto para proclamar a esperança. Nós estamos chegando na terra
terra prometida, aleluia. Quando você passa pelo deserto, pare de chorar, pare de murmurar, abra o seu coração e proclame a mensagem da vida, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Você não está aqui para ficar rico, você não está aqui para sair do bom e do melhor neste mundo, você está aqui para proclamar a vitória, para proclamar a mensagem da verdade, que Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário, e Ele voltará para buscar a sua igreja, onde a morte não terá mais domínio sobre nós, aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem da igreja. Meu irmão, você está no deserto? Então não deixe de continuar sendo mensageiro da glória que virá. A glória que virá. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, o deserto, as aflições desse tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, aleluia. Nós vamos cantar de novo aquele ó, alfa, ômega, aleluia. O Senhor voltará. Vai ser a música depois da mensagem, glória a Deus, aleluia, o Senhor voltará. O foco não pode estar na escassez, o foco tem que estar na abundância de vida. Cristo Jesus é abundância de vida, aleluia. Não, eu por mim continuaria nesse ponto aqui, mas tem outros pontos. Eu falei que, meu Deus, esta mensagem. Há mais neste texto. Diz o texto que lemos também, nos versos 4 e nos versos 5. Apareceu João, batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, aleluia. João pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então aqui nós temos mais uma chave. O deserto pode se transformar em um oásis, irmãos, quando temos uma mensagem de arrependimento e perdão de pecados. Este é uma questão importante. O nosso deserto pode se transformar num oásis se tivermos uma mensagem de arrependimento e de perdão de pecados. João Batista não ficava no deserto pregando contra Roma. Tem pastores pregando contra políticos, contra governos, contra homens. Ele não ficava pregando contra Roma. João Batista não ficava no deserto pregando política, não ficava pregando filosofia, não era essa a mensagem dele. João Batista pregava o arrependimento para perdão de pecados. Arrependimento. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos esta noite: o deserto deixa de ser deserto quando o arrependimento se torna a nossa realidade. Quando o arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de atitude, é mudança de vida, é mudança de essência. Arrependimento é mudança de destino, é mudança de vida como um todo. É quando compreendemos a necessidade de nos arrependermos. É quando deixamos a vaidade, deixamos o orgulho, deixamos interesses próprios de lado. O deserto precisa produzir em nós a visão da necessidade do arrependimento. E com o arrependimento vem o perdão dos pecados. Preste atenção aqui. Um paraíso pode ser um deserto quando o pecado está presente.
Um paraíso pode se tornar num deserto árido quando o pecado entra no paraíso. Mas um deserto pode se transformar num paraíso quando o arrependimento e o perdão chegam. Por isso João Batista pregava o arrependimento e o perdão dos pecados. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais maravilhoso, não existe nada mais refrigerador, não existe nada mais descansador, não existe nada mais maravilhoso do que você receber o perdão dos seus pecados, porque o pecado afasta o homem de Deus, mas quando Jesus entra e lhe perdoa os seus pecados, aleluia, você tem acesso ao trono da graça, você pode chegar diante do trono dos céus e louvar o nome do Senhor Todo-Poderoso com alegria. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, somos perdoados em Cristo Jesus, aleluia. Vocês são perdoados, amém? Vocês sabem que são perdoados. Não há nada que possa te afastar da presença de Deus se você está perdoado. Aleluia. Porque Deus tem relacionamento com pessoas perdoadas. É como um imã. Quando o perdão chega, Deus atrai os perdoados para perto de si. Por isso Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Porque quando Jesus é levantado e o perdão chega ao coração das pessoas, imediatamente como um imã, elas são sugadas para perto de Deus, aleluia, glória a Deus, somos perdoados. Perdoados. Então, irmãos, como transformar desertos em oásis? Fazendo sempre uma reflexão sobre a necessidade de arrependimento. Você está no deserto? Não tem que pensar no outro. Ele precisa se arrepender. Não, eu estou aqui por causa dele. Olha, estou aqui por causa da minha mulher. Minha mulher é que me coloca num deserto continuamente. Eu estou aqui por causa do meu marido. Aquele cabeça dura é que me deixa num deserto. Estou aqui por causa do meu filho. Tanto sofrimento que eu passo com ele. E agora estou nesse deserto aqui difícil por causa do meu filho. Não. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos arrependermos. O deserto é um momento de reflexão. A mensagem do deserto é: arrependei-vos, arrependei-vos, aleluia. Como eu transformo o meu deserto num oásis? Quando eu estou pensando sobre arrependimento, quando eu estou anunciando no deserto o arrependimento, quando eu estou vivendo no deserto o arrependimento, quando eu estou mudando de vida, quando eu estou mudando de mente, quando eu estou pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, quando eu estou experimentando, vivenciando o perdão dos meus pecados e anunciando o perdão dos pecados em Cristo Jesus, então o deserto vai se transformando em um oásis maravilhoso, aleluia. Muitos estão no deserto secos por causa da falta de visão do arrependimento de pecados e do perdão de pecados. Quando você passa por um deserto, não perca a visão do arrependimento e do perdão dos pecados. Mas há mais neste texto, há mais. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. O relato começa a revelar agora alguns elementos importantes sobre a vida de João Batista. É interessante. O verso 6 que lemos diz: e João Batista andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia o quê? Picanha assada? E comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Que personagem sui generis. Que coisa maravilhosa.
algumas peculiaridades de João que precisamos nos atentar. João se vestia de pelos de camelo, trazia um cinto de couro em redor dos lombos, comia gafanhotos e mel. E isso são algumas dicas para nós, porque o camelo é um animal extremamente adaptado ao deserto. Ele suporta intempéries do deserto por sua pele grossa e pela capacidade que tem de armazenar água. O cinto de couro é uma identificação, assim como a pele de camelo, é uma identificação com Elias, a voz profética. Os gafanhotos são instrumentos de juízo de Deus, mas também serviam de alimento para o povo. Havia uma especificação na lei que permitia que certos tipos de gafanhotos podiam ser comidos tostados. Talvez você vai embrulhar o estômago, mas eles tostavam os gafanhotos na brasa e assim comiam aqueles gafanhotos. Devia ser com asa e tudo, não importa, estavam tostados. E o mel fala das doçuras do reino. Então isso nos ensina que para transformar o deserto em um oásis, eu preciso expressar a voz profética. Esse é o terceiro ponto. Preciso expressar a voz profética. Irmãos, é importante olharmos para algumas características aqui, porque a veste de pele de camelo e o cinto de couro falam da identificação de João com o profeta Elias. Se lemos lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 8, nós lemos que Elias vestia peles talvez de camelo e tinha um cinto de couro. Então aqui há uma identificação com Elias, e Elias era a voz profética. Elias é o principal expoente no Antigo Testamento da voz profética de Deus. A voz profética, o profeta é aquele que traz a voz de Deus para o povo. Então o próprio texto de Mateus, no capítulo 17, do verso 11 até o verso 13, ali nós vemos Jesus fazendo uma referência a João Batista e identificando João Batista com Elias. João Batista era identificado com Elias. Por quê? Porque João Batista tinha em si a voz profética de Deus para o povo. Ele profetizava que Cristo estava vindo. Ele profetizava a necessidade de arrependimento de pecados. Então, para transformar um deserto em um oásis, eu tenho que expressar a voz profética. Eu tenho que ser uma voz profética. Eu tenho que ser voz de Deus para o coração do povo. Eu tenho que ser voz de Deus para a minha geração. Preciso ser um porta-voz da mensagem profética de Deus. Mas como é essa voz profética? Como é essa voz profética de Deus? E ele mostra a voz profética na sua alimentação, porque ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos falam do juízo de Deus. Então a voz profética fala do juízo de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou sobre o juízo de Deus. Jesus ensinou sobre o juízo de Deus. Jesus falou sobre a realidade do Hades. Jesus falou sobre a realidade do inferno. Jesus falou sobre o acerto de contas final. Jesus falou que toda palavra fútil que os homens falam vai ser dado conta diante de Deus, vai ser requerido. O Senhor Jesus falou sobre o juízo de Deus sobre a terra. Mas não só isso, João Batista se alimentava de gafanhotos, mas também se alimentava de mel silvestre. E o mel fala das doçuras do reino. A Canaã era conhecida como a terra que mana leite e mel. Ou seja, em Canaã há doçuras mil, assim como
mesmo no reino de Deus há alegrias e doçuras mil. Então a mensagem que João Batista pregava era uma mensagem recheada de juízo de Deus contra o pecado, mas também da doçura do reino para os filhos de Deus. Preste atenção, não era só uma mensagem de juízo, era uma mensagem que chamava o povo ao arrependimento, mas também era uma mensagem que falava da grandeza de Deus, das doçuras de Deus, que eram o perdão dos nossos pecados, aleluia. Então a mensagem que pregamos com nossa boca e com nossa vida deve ser uma mensagem que marca o juízo de Deus sobre o mundo, mas também marca a doçura do reino para os filhos. Se formos, irmãos, porta-vozes da mensagem do juízo e das maravilhas do reino, então nossos desertos vão sendo transformados em oásis, pouco a pouco. Temos que ser revestidos e alimentados. Voz profética que proclama juízo e maravilhas de Deus. A mensagem da igreja. Eu sei que tem muita gente que só quer ouvir a mensagem do mel. Tem gente que só quer ouvir a mensagem do mel. Que é a mensagem, olha, lá vai ser bênção no céu, e tudo vai dar certo para você, e a bênção de Deus está sobre a sua vida, e ser cristão é maravilhoso, e realmente é verdade, ser cristão é maravilhoso. Essa é a mensagem do mel. Mas não esqueça, a palavra de Deus também é como fel. É o fel que desce, é o mel na boca e o fel no estômago. Ou seja, tem a parte do juízo, e a parte do juízo é: santificai-vos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem de Deus é: vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas a mensagem de Deus também é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. A mensagem de Deus é: quem quer venha e beba da água da vida. Mas a mensagem de Deus também é: aqueles que rejeitaram o Filho serão rejeitados também, e não entrarão no reino, mas serão lançados no fogo ardente, de ardência e enxofre para toda a eternidade. A mensagem de Deus é a mensagem do céu, das maravilhas eternas do Criador, onde um dia entraremos na glória para sempre com o Senhor, e a morte não terá mais poder sobre nós. Mas também a mensagem de Deus é: e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro foram lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A mensagem da igreja precisa ser uma mensagem completa. Não é só a mensagem do juízo, é a mensagem do mel maravilhoso também. Mas não é só a mensagem do mel, é a mensagem do juízo de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. É o fogo que aquece o coração, mas é o fogo que queima o pecado. É o fogo que dá a luz para a nossa vida, mas é um fogo também que cega aqueles que não querem se render diante do Senhor. Pregai a palavra do Senhor na sua inteireza. Buscai a minha presença, diz o Senhor, porque em breve todas estas coisas passarão, mas aqueles que estiverem diante da minha presença com o coração na minha presença, eles serão levados para a glória, para onde nós estaremos para toda a eternidade. Aleluia. A mensagem da igreja é a mensagem do céu, mas também é a mensagem da punição e do inferno. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre o inferno. Não vá para o inferno. E ficou tão pesado que depois, no outro domingo, eu tive que pregar a mensagem do céu. Porque a mensagem de Deus é completa. Tem gente que diz assim: não, mas no Novo Testamento, no Novo Testamento tem o juízo também de Deus. Tem sim. E é tão sério que Ananias e Safira, quando entraram e mentiram, caíram mortos na própria igreja. Novo Testamento. Mortos diante dos pés dos apóstolos. A mensagem de Deus
É a mensagem do juízo, mas é a mensagem do mel, aleluia. Na terra para onde vamos, mana, leite e mel. Mas há mais neste texto maravilhoso, irmãos. O verso 7 que lemos diz que João Batista, ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Olha que interessante. Aqui é uma outra chave maravilhosa para transformar o deserto em oásis. Para transformar o nosso deserto em oásis, precisamos da humildade em nosso viver. Humildade, porque o orgulho resseca a alma, mas a humildade encharca o coração da vida de Deus. João Batista reconhecia quem ele era e quem é Jesus. Ele dizia: após mim, ou seja, eu não sou o ponto final da história, eu não sou o foco da história, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou o mais importante da história, eu não sou o centro da história, eu sou apenas um viajante na história, porque após mim, eu estou de passagem, sou passageiro, mas após mim, aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Ele se coloca aqui numa posição de servo, e de servo indigno ainda. Ele diz que ele não é digno de estar perto de Jesus e nem desatar a correia da sandália dele. Ele não é digno de ser nenhum servo dele, ele não é digno de ser nenhum escravo dele, porque a palavra pode ser traduzida como escravo também, servo. Que maravilha! Irmãos, eu quero dizer para vocês esta noite que só quando a gente vive em humildade, a gente consegue transformar um deserto num oásis. Quando as pessoas vivem no orgulho, quando elas vivem na vaidade, e às vezes o nosso coração é um ambiente, é um terreno fértil para produzir orgulho e vaidade, porque está dentro de nós isso. A gente não quer ficar por último, a gente não quer ser mal visto, a gente não quer que as outras pessoas vejam nossos defeitos, a gente não quer que as outras pessoas vejam os defeitos dos nossos filhos, a gente quer apresentar uma imagem de perfeição, a gente quer apresentar uma imagem da família perfeita. Se alguém falar alguma coisa dos nossos filhos, a gente já sobe a serra, a gente já fica nervoso, porque a gente quer passar uma imagem que nossos filhos são perfeitos. A gente não aceita que na escola a diretora chame a atenção dos nossos filhos, mesmo que eles estiverem errados. A gente vai lá, a gente briga com a direção, a gente briga com a professora, a gente briga com os alunos, porque a gente acha que os nossos filhos são perfeitos. A gente quer passar uma imagem que não existe. Por quê? Por causa do orgulho na nossa alma. A gente não aceita abaixar, rebaixar. A gente não aceita comprar um carro mais velho. A gente não aceita andar de carro mais velho. A gente não aceita andar numa roupa mais simples. A gente não aceita comprar um carro que não seja do último tipo. A gente não aceita rebaixar a vida social por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. A gente não aceita quando somos chamados a atenção. O pastor tem muita dificuldade. Pensa numa pessoa que tem dificuldade, sou eu, de chamar a atenção das pessoas, porque eu tenho a impressão que se falar alguma coisa, pronto, a pessoa já vai morrer, já vai sair da igreja, não vai olhar mais para minha cara. E porque as pessoas em geral hoje se tornaram milindres, se tornaram como vasos de bibelô, que estão ali numa estante, e que ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar: irmão, está errado isso aí. Para falar que está errado, a gente tem que pensar duas vezes.
vezes tem que começar com metáfora. Irmão, talvez, quem sabe, você já passou pela tua cabeça, já pensou, já sonhou com a possibilidade de que talvez poderia haver uma questão de você não estar muito certo, aí para chegar no você está errado, o pecado está na tua vida, e você tem que abandonar o pecado, porque se você não abandonar o pecado, você não tem parte com Deus. É isso que a palavra de Deus diz, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de vaidades, cheias de orgulho no coração. Ninguém mexe comigo, ninguém fala mal de mim, ninguém fala quem eu sou, ninguém deve falar. Isso tudo é vaidade, é pecado, e é por isso que os nossos desertos estão cada vez mais áridos, e é por isso que os nossos desertos estão cada vez mais peçonhentos, é por isso que os nossos desertos estão cada vez mais rachados, mais causticantes do sol ardente nas nossas costas, porque não aprendemos a nos humilhar. Olha, preste atenção, o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra, você sabe quem é Jesus, você tem ideia de quem é Jesus. Jesus é o Senhor, Ele criou o universo com uma palavra. Os cientistas acreditam que existe neste universo uma extensão conhecível, observável, de 13,5 bilhões de anos-luz de extensão. Sabe o que é isso? Isso significa que se você pudesse pegar uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 1 segundo 300 mil quilômetros, 1 segundo 300 mil quilômetros, você demoraria 13 bilhões de anos nessa velocidade para cruzar o universo observável. No universo há trilhões de trilhões de trilhões de estrelas. Eles dizem que talvez tenha mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias de todo o planeta Terra. Você consegue contar um punhado de grão de areia? Dizem que tem mais estrelas no céu, e o homem já fala hoje em multiverso, outros universos que não tem nem como a gente pensar e observar que possam existir, e tudo isso foi criado simplesmente por uma palavra. Façamos, e tudo houve. O Senhor Jesus é Deus poderoso, aleluia. Agora esse Deus poderoso veio na forma de homem, assumiu um papel de servo, e um dia coloca uma toalha em volta de si, pega uma bacia, ajoelha e lava os pés dos seus apóstolos, aleluia. Isto é a chave da vida. A chave da vida não é o orgulho entrou no coração de Satanás e o jogou para o inferno. A chave da vida é a humildade, que sempre esteve presente no coração de Deus, e faz dele o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quer vencer o deserto com majestade? Então se humilhe. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Sabe por que nós vivemos um deserto e a igreja muito seca? Sabe por quê? Porque da secura espiritual, porque falta nos humilharmos diante de Deus. Falta nos humilharmos. William Seymour, que Deus usou no grande avivamento da rua Azusa, em 1906 até 1909, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Dizem que William Seymour tinha uma caixa, e ele colocava a caixa sobre a cabeça, enquanto orava. E eu, quando li aquilo, falei: meu Deus, não entendi nada. Não entendi nada. Como assim? Como assim? Colocar uma caixa sobre a cabeça? E dizem que ele colocava a caixa sobre a cabeça enquanto orava. E orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E às vezes, eles dizem que aquela caixa começava a brilhar. E quando William Seymour tirava a caixa, o poder de Deus invadia a rua Azusa. De tal forma que descia o que eles chamavam de Shekinah, que é a glória de Deus.
E às vezes era como uma nuvem espessa dentro da congregação. E as crianças chegavam a brincar com aquela nuvem. E as pessoas começavam a ser curadas. E Deus usava não só William Seymour, mas usava a congregação, jovens com 12, 15, 13 anos, para impor as mãos sobre as pessoas e curá-las imediatamente. Pessoas eram curadas de paralisia, eram curadas de tumores, eram curadas de câncer, eram curadas de deformidades, membros cresciam na hora, eram milagres em cima de milagres. O poder do Espírito Santo. E eu fico imaginando por que esse homem colocava uma caixa sobre a cabeça. E ele não disse, mas eu imagino que é para que o homem desapareça e a glória de Deus permaneça. Enquanto nós aparecermos, a glória de Deus não aparecerá. Mas João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Você quer transformar o deserto em um oásis? Diminua, meu irmão. Abaixa-se. Rebaixe-se. Eu poderia continuar pregando aqui esta noite, mas eu vou trazer o último ponto. E por último, esse texto nos revela mais uma pérola esta noite. Eu não poderia sair daqui sem essa pérola. João Batista diz no verso 8 que lemos: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. O homem toca na água e não pode fazer mais nada do que a água, que é o elemento comum. Se você abrir a torneira, tem água ali. Se você for nos rios, tem água. A água é o elemento maravilhoso que Deus nos deu e pertence a essa realidade humana. Eu posso batizar alguém em água, mas batizar no Espírito Santo, que é batizar uma pessoa, mergulhar a pessoa no Espírito Santo. Isso só o Senhor, Criador dos céus e da terra, pode fazer. Eu não alcanço essa realidade é sobrenatural. João Batista fala aqui de algo mais elevado, fala de uma realidade espiritual muito mais elevada. Ele fala do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Então, para transformar o deserto em oásis, irmãos, além de não perdermos a perspectiva da missão, Jesus voltará. Além de ter uma vida de arrependimento e perdão, além de expressar a voz profética com a nossa vida, além de nos humilharmos e vivermos uma vida de humildade, em último lugar, precisamos da esperança, do poder do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos. Irmãos, desertos se transformam em oásis pela presença do poder do Espírito Santo. Desertos se transformam em oásis. Sem o Espírito Santo, um paraíso se torna um deserto seco e peçonhento. Mas com o Espírito Santo, um deserto se transforma em fontes de água viva. Aleluia. Fontes de água viva. Tem muita gente vivendo na secura espiritual, na falta de vida. Tem muita gente vivendo na morte, vivendo na aridez doutrinária, porque não tem o poder do Espírito Santo. Presta atenção, a doutrina é importante, mas a doutrina sem o poder do Espírito Santo se torna numa ferramenta árida, que afasta a presença de Deus da vida da pessoa. É importante que vocês tenham a doutrina correta, mas é importante terem o poder do Espírito Santo também nas vossas vidas. Uma coisa não pode anular a outra. João Batista fala sobre esta realidade que viria. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, realidade natural.
Mas, porém, todavia, Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo, realidade sobrenatural, aleluia. A presença, o poder do Espírito Santo são fundamentais para transformar a nossa vida de deserto em oásis. A presença do Espírito Santo, porque muitas igrejas estão vivendo a aridez, porque não tem o poder do Espírito Santo, porque muitos pastores estão vivendo uma vida morta nos púlpitos e pregando mensagens mortas a um povo morto, porque não tem o poder do Espírito de Deus. Eu me lembro da minha conversão, quando meu pastor José Augusto subia no púlpito para pregar a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo invadia a igreja, e nós éramos renovados, cheios do poder do Espírito Santo. Eu me lembro do meu tio José Sanches, ensinando e pregando, e chorando, cheio do poder do Espírito Santo, e a igreja sendo invadida pelo poder do Espírito Santo. Onde estão os homens cheios do Espírito Santo? Onde estão as congregações revestidas do fogo do Espírito Santo? Onde está o povo cheio do poder de Deus, que transforma a realidade de uma cidade, de um país e do mundo inteiro? Onde estão as tochas fortalecidas e acesas, cheias do poder do Espírito Santo? Só há uma forma de você vencer neste mundo, não é pelo teu intelecto, não é pela tua sabedoria, não é pela tua inteligência, não é pela tua influência, não é pelo teu conhecimento, não é pelo teu dinheiro, não é pelo seu carismatismo, não é pela quantidade de pessoas que você conhece, não é pelos likes que você tem na internet, não é por isso que você vai transformar este mundo. Você só poderá transformar este mundo e o mundo das pessoas que te rodeiam se você for um homem, uma mulher cheia do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Mulheres cheias do Espírito Santo transformam os seus lares. Homens cheios do poder do Espírito Santo transformam a vida de suas famílias. Precisamos voltar a ser cheios do Espírito. Ele vos batizará com o Espírito Santo, aleluia. Ele mergulhará vocês no poder. Nós mergulhamos a pessoa na água, mas Ele mergulha no fogo, aleluia. Você está cheio do Espírito Santo. Não tem como o deserto se transformar num oásis sem o poder do Espírito. Mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que iriam receber aqueles que nele crescem. O Espírito de Deus transforma o deserto num maravilhoso paraíso, num jardim cheio de vida, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar aquela música. Vem para cá, meus irmãos abençoados, glória a Deus. Estou até pensando no grupo já. Dimas, Tarcísio, Tomás. Que benção, hein? Glória a Deus. Está faltando o Rodolfo, está faltando o Murilo, a William aqui. Benção quando vierem, glória a Deus. Rodolfo está viajando, William trabalhando. Murilo está ocupado, não pôde estar. Mas nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Para transformar o deserto em oásis. Não podemos perder a perspectiva da missão. Jesus voltará. Jesus voltará. O Alfa, Ômega. Aleluia. Senhor Jesus voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja.
Precisamos de uma vida de arrependimento e perdão. Precisamos de expressar a voz profética. Precisamos da humildade em nosso viver. Precisamos da esperança, do poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com a nossa alma.